Agora, lá, compartilhar. Isso. E aqui. Tá aparecendo para vocês? Não, Não? Eu logo não. imaginei. Era só um pouquinho, porque eu fiz um negócio aqui. Agora sim, foi? Foi. Agora foi. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é uma das bem-aventuranças que a gente vai ver hoje. Na verdade, vocês já viram uma que a Samantha falou em uma das aulas, que são os puros de coração, e hoje a gente vai falar sobre os pobres de espírito. O que Jesus vem dizer sobre esse pobre de espírito? O que ele vem dizer com essa bem-aventurança? Então, a gente vai estudar isso, bem? E aí, a gente vai pensar assim, que porta que a gente vai abrir para esse entendimento, né, dos pobres de espírito. Então, ele abre o Sermão da Montanha, e a primeira, com as primeiras bem-aventuranças, né? A primeira bem-aventurança. E o que significa? O que ele quis dizer pobre de espírito? E segue e esse capítulo, né, essa bem-aventurança, ela vem seguir logo após o capítulo do Consolador Prometido, né? Então, para a gente pensar que ele vem trazer o Consolador primeiro e ele traz o significado dessa bem-aventurança que vem trazer a humildade de coração. Então, vamos entender melhor o que é esse pobre de espírito. Ponto central na época, né, era a religião judaica e Deus. A religião judaica é Deus ali, que é um ponto central ali naquela época. E o Velho Testamento não fala de vida após a morte. Vocês não vão ver lá no Velho Testamento falando de vida após a morte. Quem eram os hebreus? Os hebreus eram aqueles que eram bem-sucedidos, que tinham vida longa, que tinham saúde, prosperidade e riqueza. Logo, as bem-aventuranças estavam destinadas para quem? Para esse povo, porque naquela época acreditava-se que quem era abençoado eram as pessoas que tinham o poder, que detinham o poder para si. O poder, a saúde, a prosperidade, uma casa, dinheiro, riqueza. Então, essa pessoa era abençoada. Já os pobres, os miseráveis, os escravos, esses eram os excluídos da sociedade. Então, eles não eram os bem-aventurados aos olhos dos hebreus. Tudo bem até aí? Então, vocês precisam entender que o ponto central ali era a religião judaica, né? E eles tinham como Deus o centro do universo. E que ninguém falava ali de vida após a morte no Velho Testamento. E que quando chega o Novo Testamento, Jesus vem falar de amor, então ele vem trazer toda uma conotação diferente para essa nova fase que vai chegar. Então, essa é a porta que a gente vai abrir para o entendimento que a gente vai ter. É importante vocês prestarem atenção, porque é uma aula muito rica de muito conhecimento, e quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão poder fazer uma somatória de tudo isso. E aí, e os pobres? Onde ficaram? A felicidade é como eu havia dito, era relacionado à fartura. E o discurso, gente, deixa eu só colocar aqui um negocinho aqui, senão eu não consigo ler tudo. E o seu discurso traz o homem como cenário central.
E aí as considerações. A troca do conceito, quando Jesus vem trazer o quê? Do bem-aventurado, esse conceito do bem-aventurado. Então, ele tira aquela postura do hebreu farturento e ele vem dizer que bem-aventurado o pobre de espírito. E quem é esse pobre de espírito? É aquele que é humilde e que não faz nenhuma objeção diante dos seus erros. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa é humilde, quando a pessoa é pobre, quando a pessoa está ali na doença, ela está ali passando por muita dificuldade, e aí você fala de certas coisas que representam a vaidade, essa pessoa vem dizer: quem sou eu para dizer isso? Esse é o humilde. Quem sou eu para ter isso, para pensar em ter isso? Ele não almeja, ele nem imagina, ele nem tem essa ideia de grandeza. Nós não temos isso quando ocupamos essa posição. E fica claro para a gente que ele consegue reconhecer as suas próprias imperfeições, porque ele é humilde. Eu, um pobre miserável, eu, imagina, uma pessoa do campo, quem sou eu? Uma pessoa que tem tantos defeitos, né? Uma pessoa promíscua, eu que fugi do meu lar, que saí da minha casa, quem sou eu? Ele reconhece as suas imperfeições, os seus erros. E ele também percebe a necessidade de mudar. Já se a gente pegar ali o orgulhoso, será que ele consegue? Vamos ver. Quem tem certeza de si mesmo não enxerga os próprios erros. Dificilmente aceita mudanças. Quando a gente está ali, ó, naquela. Quando a gente está naquele momento em que está tudo bem e que está tudo acontecendo redondinho, a sua família bonita, todo mundo ali reunido, as festas, você no seu trabalho, você ganhando dinheiro, você prosperando bem, a gente tem certeza tanto daquilo que a gente é que a gente não consegue reconhecer os nossos defeitos. E quando alguém vem falar para a gente dos nossos defeitos, a gente ainda pergunta: quem você pensa que você é para falar isso de mim? A gente não aceita essas mudanças. Então, é muito interessante que a gente comece a pensar dessa maneira. Só um pouquinho. Precisamos reconhecer que temos muitos defeitos, mas a gente não consegue reconhecer. Muitas vezes, deixamos a mudança para a próxima encarnação. O que isso significa? Significa que muitas vezes a gente fala assim: ah, eu já passei por isso aqui, eu já mudei algumas coisas, eu me vejo um pouco melhor em determinadas situações, então eu vou deixar esse irmão aqui que eu não converso, essa tia que eu tenho problema, esse pai que muitas vezes eu não vou ver, na outra reencarnação eu acerto isso. Mas quem disse, quem disse que nós vamos estar aptos de todo esse conhecimento que nós temos aqui? Que nós vamos ter a possibilidade de todo o conhecimento que a gente tem hoje. Então, a gente precisa entender que a gente precisa aproveitar esse momento que a gente está vivendo para poder fazer todas as mudanças que a gente tem necessidade e começar a perdoar o outro, porque isso nos aproxima faz com que a gente possa se aproximar da humildade que Jesus vem trazer para a gente. A Caminho da Luz é um livro psicografado
por Chico Xavier através do espírito de Emmanuel. E ele vem dizer, ele vem falar sobre os hebreus. E a principal característica que ele vem trazer dentro desse livro, A Caminho da Luz, ele vem falar do orgulho, que eles pensavam da seguinte maneira, que como os mais simples acreditavam em Jesus, eles eram pobres de espírito. E, na verdade, quem era pobre de espíritos eram eles. Por que fala-se tanto dos hebreus? Só para a gente entender. É que naquela época eles pregavam em praça pública, falavam coisas bonitas, mas não ajudavam as pessoas. Então, eles falavam assim: eu tenho casa, eu tenho família, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou próspero. Enquanto você que está aí nesse momento mendigando, enquanto você se prostitui, então a falácia era de uma certa hipocrisia, porque eles colocavam o dedo na ferida do outro. Então, nessa época, era muito difícil. Esse povo hebreu era um povo assim que deu muito trabalho para Jesus, porque realmente eles eram pessoas muito duras, muito difíceis. E aí a gente tem que avaliar uma coisa. A gente pode ter orgulho? Até que ponto? O orgulho diante das nossas conquistas. A gente pode ter esse orgulho? E a gente fala às vezes assim, eu me orgulho porque eu consegui tal coisa. Vamos entender. Você tem que olhar como estão as suas mãos. Isso quer dizer o quê? Como você consegue avaliar a sua conquista? Você passou por uma promoção de trabalho, você passou por um emprego que você queria muito, um cargo que você almejava. Como que você você passou por esse caminho e chegou até lá? Você puxou o tapete de alguém? Foi porque você trabalhou duro, fez hora extra, cumpriu com seus deveres, não faltou? Então, a gente precisa avaliar como estão as nossas mãos diante das nossas conquistas. Se diante das nossas conquistas está tudo ok, então tudo bem. Então vamos seguir adiante. A caminhada está sendo válida. E o entendimento da virtude. O que é a virtude? O objetivo nesse caso é a transformação da nossa moral. Principalmente, Jesus destaca como fonte principal a humildade, porque o orgulho, ele vem interromper o nosso crescimento. E muitas vezes, diante das conquistas que nós alcançamos, como nós nos comportamos? O que a gente traz de benefício para o outro com as nossas conquistas? Você consegue levar o outro também? Ou você está naquele patamar que, de repente, você se coloca ali diante dos outros? Então, é para a gente fazer uma avaliação da nossa parte moral. E o envaidecimento de dizer que aqui é uma coisa bem interessante, né? Quando coloca um envaidecimento, de dizer o que é, onde foi, com quem esteve. De repente, você vai ali, você para na esquina, e você come um acarajé, e você tem que falar que você comeu um igual na Bahia. E você tem que falar que o pastel que você comeu em um determinado lugar, em Portugal, você tem que falar que você esteve lá. Você tem que falar do seu trabalho, você tem que dizer que você é aquilo. Então, é para a gente entender que a gente não precisa ter esse tipo de vaidade, de falar que você foi viajar, que você é o melhor nisso, que você é aquilo. A necessidade de falar aquilo para uma pessoa, às vezes, que até você nem conhece. Para quê? Então, para a gente tentar colocar isso
no nosso dia a dia, fica essas dicas, né? Como que Jesus espera que nós sejamos humildes um com o outro. E trazendo isso para a nossa vida, dentro do GEMB, né? A gente sempre cita. Por quê? Porque a gente vê pessoas que quando chegam lá na frente, ou que estão há mais tempo, recebem os outros que estão chegando de uma maneira não tão agradável. Então, a gente tem que se colocar no lugar de quem está chegando ali. Sempre ajudar, sempre com humildade. Vocês prestaram atenção numa coisa? O grupo de vocês que ficou no básico 1, como vocês se comportam? Como que a Samantha e eu demos uma liberdade para vocês? Todos os grupos de básico, eles são fechados. Por que o grupo de vocês é aberto? Porque vocês colocam coisas edificantes, porque vocês sabem se comportar com carinho um com o outro. Então, parem para pensar que esse processo ele não precisa parar aqui. Vocês podem ir para outras turmas e podem levar o aprendizado que vocês tiveram, porque essa postura que a gente tem aqui, o outro vai perceber. É isso que identifica nós como pessoas boas, como cristãos de verdade. Então, pensar que a gente pode levar isso para a nossa vida pessoal. E aí, nesse livro de Leon Denis, Depois da Morte, depois que vocês quiserem ler essas referências, gente, é tudo leitura boa, que geralmente nos cursos vocês vão poder explorar também, e vocês podem ler porque a gente recomenda. O orgulho desvia-nos não apenas do amor dos nossos semelhantes, mas torna qualquer aperfeiçoamento impossível, porque nós não conseguimos ver, através do nosso orgulho, as nossas imperfeições, enganando-nos sobre o nosso valor, cegando-nos sobre os nossos defeitos. Apenas um exame rigoroso dos nossos atos e dos nossos pensamentos nos permitirá nos reformarmos. Ou seja, nós temos que olhar para dentro da gente mesmo. Santo Agostinho, ele fala isso, e eu já falei aqui várias vezes, a Samantha também, no final do dia. Faça uma avaliação das suas atitudes e o que você pode mudar. Então, a gente tem um caminho pela frente, que muitas vezes a gente acaba se equivocando, e não é por maldade nem por orgulho, mas que a gente tem que estar aberto para um entendimento para poder evoluir. Porque a nossa responsabilidade do conhecimento que a gente vai adquirindo, nós vamos levando pessoas atrás da gente também. Vocês não estão aqui aprendendo? Amanhã é vocês que vão estar ensinando também. E a gente tem que ser humilde. A gente estava falando esses dias no trabalho que tem, às vezes, algumas pessoas que voltam para o básico 3, já terminaram todos os cursos e refaz alguns cursos para poder relembrar, para poder estudar mais, para poder observar se não tem algum evento novo. Então, é isso que a gente precisa trazer para a gente. O conhecimento cada vez mais perto de nós, sem orgulho. E no livro Boa Nova, tem uma explicação muito legal da bem-aventurança, né? Ô, Samantha, você quer colocar alguma coisa? Eu vou seguindo qualquer coisa lá. Não, não, Tá não, não, bom? Giovana, tá ótimo. Eu só demorei, porque como eu estou no celular, até eu achar o Eu microfone, imaginei. Tá bom, mas se você quiser qualquer coisa, aí você interrompe. aí eu falo, fica Pode tranquila. falar. Obrigada. Nada, imagina. Ó, então aqui a gente vai falar sobre do livro Boa Nova. Esse livro é psicografado através de pelo
por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, e ele vem trazer muitos ensinamentos que vêm da Bíblia, praticamente a passagem de Jesus, né? E algumas coisas dos apóstolos muito importantes. Quando vocês quiserem fazer alguma consulta também, é muito bom esse livro. Então, segue a explicação de Levi em relação à bem-aventurança. Vamos lá. Gente, aqui só para vocês entenderem o contexto dessa história. Se por acaso vocês não conseguirem entender alguma coisa, pode interromper, que aí eu vou explicando. Então, Levi, ele estava na sua casa. Quem era Levi? Para quem não conhece muito a Bíblia. Levi era Mateus, e ele era cobrador de impostos. E quando ele encontra com Jesus, ele tem um chamado, né? E ele começa a seguir Jesus. Mas eles estavam a caminho. E aí a gente vai entender, assim, durante as explicações, as histórias dos apóstolos, para vocês perceberem que eles também estavam fazendo a sua reforma moral. Então, bate na casa de Mateus 3 homens. E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto. Veja bem, eles foram na casa de Mateus e foram pedir explicação do Evangelho de Jesus. Como eles podiam aprimorar o Evangelho, colocar isso no seu dia a dia, e para não poder fugir os ensinamentos de Jesus. E olha o que Mateus vem falar. E dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderá realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificará alguma coisa com tuas atuais aflições? Os 3 foram buscar a palavra de Jesus. E olha o que ele fala. É para a gente pensar. Então, eles se entreolharam, ficaram meio cabisbaixos, se sentiram humilhados. E aí eles começaram a reconhecer as suas deficiências, perceberam que as palavras do Levi, que era Mateus, né, eram muito pesadas e acabou deixando eles um pouco chateados. E foram embora. E pensaram assim: mais tarde, Jesus vai estar no Sermão do Monte. Quem sabe lá nós podemos conversar com Jesus. E aí, gente, olha só. Decorrido alguns instantes, Jesus vai na casa de Mateus com André. E eles começaram a conversar. O coletor de impostos, a uma certa altura da conversa, ele vem comentar o que aconteceu com Jesus. E olha lá. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho assim. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Ele vem falar para Jesus. Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou. Ou seja, ele estava falando dos aleijados, dos mendigos, e também estava falando da pobreza deles. Mas ele se lembrou que os companheiros deles, os pescadores, eles também eram pobres. E aí ele acrescenta porque ele vê que ele se saiu mal. É justo esperarmos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, porque são homens fortes e desassombrados, e de bom trabalho lhes cabe. Olha como ele foi malicioso. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Então, ele vê que, como as pessoas ali tinham deficiências e eram muito doentes e que estavam procurando a palavra de Jesus, ele pensa que não tinha nenhuma contribuição deles para espalhar a palavra do Cristo.
E Jesus, né, ouviu tudo aquilo, imagina. No entanto, Levi, precisamos amar. Olha como Jesus era singelo. Olha como Jesus era educado. Porque quando uma pessoa vem falar para a gente de preconceito, a gente fica com tanta raiva que muitas vezes a gente quer bater na pessoa. E olha como ele traz isso. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. O que isso quer dizer quando ele vem falar que nos momentos difíceis nós ouvimos mais a voz de Deus? Porque a gente fica mais humildezinho, a gente não coloca tanto as manguinhas de fora quando a gente está passando por dificuldade. Então a gente consegue ouvir do alto mais a palavra de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Então, para a gente parar para pensar que nesse momento de dificuldade é que a gente vai conseguir, né, muitas vezes ouvir a voz, ouvir a palavra de Deus. E aí, vocês têm alguma pergunta? O que seria imprescindível para entrar no reino dos céus? Quem responde? Humildade. Hein? Quem respondeu? Oi, é o Rodrigo, humildade. Humildade. Então, vamos lá. Vamos lá, o que o povo tem para dizer aqui para a gente. Emmanuel vem dizer que a simplicidade de coração, a humildade de espírito, a primeira, que é a simplicidade de coração, a primeira, sentimentos mais íntimos, trabalhando na potência da alma, como se fosse criança. Porque a criança, ela é realmente tão simples e ela traz tanta inocência para a gente, que é isso que Jesus vem dizer. A simplicidade de coração é que nos faz entrar no reino dos céus, como uma criança. Ele faz a comparação com a criança, para que a gente possa entender que a criança ela não vê muita maldade. Se ela tiver que entrar num ambiente, cumprimentar as pessoas, às vezes tem umas que são mais acanhadas, mas daqui a pouco elas já se soltam. Então, é essa simplicidade que muitas vezes faz diferença na vida da gente. A inteligência com humildade, sem ser inteligente. Por que ele traz isso daqui também? Porque a inteligência era o que o Mateus tinha. Ele era o mais letrado de todos os apóstolos que tinha, ele era um dos mais letrados. Ele sabia ler, ele fazia conta, contabilidade, ele sabia tudo. Mas ele foi humilde? Ele não foi humilde. E aí, quando acabou o Sermão do Monte, ele se sentiu tão envergonhado que ele viu os três e ele pediu desculpa. Então, gente, é isso, sabe? É reconhecer dentro do nosso coração quando a gente está errado e tentar, porque o caminho que a gente percorreu e que foi errado, a gente pode voltar e a gente pode refazer. Tudo bem, errou, mas vamos refazer isso. Ele voltou lá e ele pediu desculpa.
E aí ele vem falar da criança, né? Ele toma a criança como um tipo de simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. É para a gente entender também que esse negócio aqui que ele coloca de se humilhar, não é para você se humilhar a ponto de você se expor. Quando você pede perdão para uma pessoa, quando você se desculpa com alguém, você não precisa se humilhar. O perdão, o pedido de desculpas não é uma humilhação. Então, a gente entender que, na verdade, muitas vezes, é você se fazer pequeno como uma criança na questão do sentimento, ser espontâneo. A criança pede mais desculpa do que a gente. E é isso que Jesus vem dizer. Não é no sentido de se humilhar na frente de ninguém. Deus não quer nada disso de ninguém. E aí, isto é, que nenhuma pretensão venha alimentar a sua superioridade. Então, pedir desculpa sem interesse. Ah, eu vou pedir desculpa aqui, porque senão eu vou perder o meu emprego. Esse amigo meu aqui, ele pode no futuro, como ele trabalha na mesma área que eu, ele pode me ajudar. Então, eu vou me queimar. Então, é sem segundas intenções. É na intenção de que você errou realmente. E sabe, gente, todo mundo fala das suas qualidades, né? E tem gente que fala assim: ah, eu, eu tenho alguns defeitos. Eu sou muito perfeccionista. Ah, eu tenho um defeito. Eu gosto de tudo certinho, mas ninguém fala que é invejoso, ninguém fala que mente. Esses defeitos todo mundo esconde debaixo do tapete. É difícil uma pessoa assumir um erro desse. É difícil, a pessoa pode até falar que tem ciúmes, mas ela não fala que ela tem inveja. São poucas pessoas que assumem. E assumir isso é muito bonito. Quer dizer que a pessoa ela sabe que ela tem aquele defeito, que aquilo faz parte da vida dela, mas que ela tenta melhorar. Ela tenta, ela procura, ao invés da inveja, buscar a admiração. Então, existem caminhos aí para a gente mudar esses sentimentos, virar essa chave. É possível a gente melhorar. Se purificar. Aí, gente, nesse livro, A Religião dos Espíritos, também foi psicografado por Chico Xavier, e esse daqui é através. Ixi, aqui não está falando, mas eu acredito que seja através de Emmanuel, tá bem? Se purificardes assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Ou seja, se nós formos puros de coração, a gente consegue ver Deus em toda parte. E esse Deus está onde? Nos nossos amigos, nos nossos semelhantes. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura nenhuma, porque você consegue compreender que mesmo aqueles desafortunados têm esperança de melhorar, de ser pessoas melhores, de conviver na sociedade. E perceber que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama. Por que eu coloquei aqui espinheiro e lama? Ou seja, é um encoberto. Você tira os espíritos, os espinhos, você tira aquela lama que envolve no campo da sua alma, e o que você encontra ali? Um brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, a gente pode limpar, lavar essa nossa alma, trazer coisas boas para a nossa vida, para que a gente possa melhorar. Agora, o que não dá, né, gente? Deixa eu só colocar aqui. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Aí, esse daí, tem jeito não. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho para cima, senão eu não consigo ler. Quem dentre... Aí ele vem dizer, né? Quem dentre nós será maior no conceito do Rabi? Qual será o maior no reino dos céus?
Nesse livro do Divaldo, Luz do Mundo, psicografado pelo espírito de Amélia Rodrigues, ele vem trazer a história dos apóstolos também. E aí, olha que legal. Os apóstolos ali, eles estavam todos conversando, e aí eles começam numa disputa. Quem será melhor, né? Quem Jesus vai levar para o reino dos céus? E aí eles começam com aquela discussão. E ele vem falar, e o Judas vem dizer que sem dúvida seria ele, porque ele tinha a bolsa da comunidade, num atestado inequívoco de consideração. Não receio por isso ser, senão, o maior e um dos maiores. Olha, gente, quanta pretensão. Você vê que esses apóstolos, Jesus tinha um trabalho danado com eles. Mas, se a gente for parar para pensar aqui, gente, dá até vontade de rir, né? Porque veja bem, essa bolsa que ele tinha na comunidade era o dinheiro que ele arrecadava, porque eles faziam viagens, eles passeavam no sentido de pregar para a palavra do evangelho, e ali ele ficava com as doações para ajudar as pessoas e para que eles pudessem também se manter durante as viagens. Mas isso não queria dizer que ele era o melhor, que Jesus faria questão mais dele do que dos outros. E olha aqui. E o Tiago? Aí o Tiago fala, eu sou austero, apóstrofo Tiago maior. E o mestre nunca deixou-me de reservar suas confidências expressivas e nobres. Convida-me, não poucas vezes, a colóquios longos, narrando aos meus o que outros ouvidos não podem escutar. Isso porque Tiago, na época, teve aquele fenômeno que foi uma aparição que Jesus, a transfiguração, que Jesus ele fica todo iluminado no monte e quem vê é Tiago e tinha um outro apóstolo também com ele. Então, ele pensa assim, nossa, e Jesus fala, olha, não conte para os outros. Acho que era Tiago e João, o irmão dele. Então, ele fala, olha, não conte para os outros. Então, ele achava que segredos era com ele. Então, Jesus confiava nele e que pronto, que ele era o melhor. Que Jesus, com certeza, confiaria eles para o reino dos céus. E aí o Tomé diz, Simão Pedro, não tem sido ele distinguido com a maior consideração? Porque todos os estudos eram feitos na casa de Simão Pedro. Jesus frequentava a casa de Simão Pedro. E aí, e lá eles falavam nas reuniões sobre os estudos de planos futuros, né, do Evangelho. Então, ele vem dizer isso. E olha o que aqui diz o Bartolomeu. João, todavia, repousava no seu peito. Ou seja, ele está falando de João, que era um dos mais jovens dos apóstolos, né? E ele era tratado com muita ternura por Jesus. Então ele fala, olha, eu acho que não vai ser nenhum de vocês, vai ser João. E Pedro cita Mateus Levi. Pedro e Mateus não se entendem, porque, na verdade, Mateus, quando vai cobrar os impostos antes de ter esse encontro com Jesus, ele foi muito severo com a família de Pedro, né? E aí deixou a família de Pedro numa situação muito difícil por conta da cobrança dos impostos. E é ele que vai falar para Jesus, Jesus, quanto devo perdoar? E aí ele fala, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, fica essa confusão, veja bem. Mateus, Levi, convém ressaltar, afirmou Pedro, algo inquieto, mais erudito do grupo. Ele é o mais inteligente e também era o mais inquieto, né? E Jesus vai falar para eles, querem saber? Gente, para com essa briga, porque isso não vai dar certo. Mas se vocês querem saber quem é o maior dos reinos dos céus, e ele fala, eu vos digo, aquele que se fizer menor.
Então, para vocês verem, né, como eles ali também discutiam, batiam boca, né, se achando melhor que o outro. É muito engraçado. E aí, vamos pensar em Jesus. O que que ele fez? Lavou os pés dos apóstolos. Ali, ele mostrou, quando ele estava lavando os pés, que a gente podia ser humilde um com o outro. Ele não fez aquilo para se humilhar, mas ele fez aquilo para mostrar que a gente podia ajudar um ao outro. A fraternidade, o amor que a gente pode ter com os nossos irmãos no momento de dificuldade. E aí Zebedeu, porque Jesus recusou o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu para que tivesse o assento no reino de Deus. Tudo que a gente está falando aqui está no Evangelho, viu, gente? Eu não sei se vocês leram, mas é para esclarecer para vocês todas essas questões que estão na parte das bem-aventuranças. Então, ele vem dizer, Jesus diz, não sabeis o que pede. Por quê? Vamos lá. Podeis vós ambos beber do cálice que eu vou beber? Ele fala para os dois filhos de Zebedeu e para a mãe de Zebedeu, que, se eu não me engano, era Salomé. E ela fala, e ele fala, vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Porque ele sabia que ele ia ser crucificado. E eles respondem, podemos. Para ver como eles estavam tão ali, eles não sabiam o que eles estavam falando, né? Jesus replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que toca a ter de sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim conceder. Aí ele joga a bola para Deus, né? Ele pega e fala, isso será para aqueles que o meu Pai tem preparado. Ele foi muito esperto, né? Mas ele percebe ali, na verdade, na íntegra, que a mãe dos meninos, ela pensava num reino material e não num reino espiritual. Para a gente entender a profundidade disso daqui, é para a gente pensar no lado espiritual. Então, ele achou que ia ter um reino ali, uma coisa bem suntuosa, né? E que Jesus vai estar sentado lá, uma à direita e outra à esquerda. E ela vai pedir. E ele entende, porque é uma mãe, né? Quem não quer o melhor para o seu filho? Agora, gente, deixa eu só tirar essa faixinha daqui, porque senão eu não consigo ler. Senhor, Senhor, aí vem Zaqueu, quer dizer, vem Zebedeu. Trabalharemos convosco e pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número de vossos seguidores. E olha o que Jesus vem dizer, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sobre nossos pés. Por enquanto, o número pertence a movimentos da iniquidade. Ele não estava preocupado com multidões que iam seguir ele, porque ele sabia que a palavra iria se espalhar. A mentira, a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Então, gente, aqui é para a gente entender que Jesus ele não estava preocupado com as multidões. E essa família aqui do Zebedeu também deu trabalho, hein? Vamos lá. Por mais um pouquinho para cá. É que a faixinha aqui do Zoom às vezes atrapalha quando a gente está lendo. Aquele que se tornar-se
maior seja vosso servo. Aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. O que ele quer dizer com isso? Do nosso autoconhecimento. Se nós queremos mudança, nós temos que enfrentar o nosso pior inimigo. E quem é? Somos nós. Então, nós temos que melhorar, resolver os nossos defeitos. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. O Filho de Deus, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir, ele veio para trazer a palavra. E o entendimento. Pensar que nesse reino, a gente tem que pensar que nesse reino que ela almeja para os seus filhos, o maior é o servo, é Jesus. Por quê? Ela estava pensando aquilo que eu disse para vocês, numa questão material. E ela não entendeu que ali Jesus, ele veio para servir e que os filhos também iriam servir, porque a vida futura é o amor e a caridade. E aí, gente, aqui a gente vai falar dessas festas de casamento que tinham na época, que eram grandes eventos e às vezes aconteciam, levavam dias, né, as festas. E aí Jesus vem trazer um ensinamento, quando ele chega ali num casamento, ele percebe que as pessoas estão se colocando todas ali, mas é uma parábola, nos lugares, nos primeiros lugares. E Jesus vem ensinar, ele vem falar, né, para gente, que quando for desconvidado para bodas, que é o casamento, não assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais considerada do que tu, convidada pelo dono da casa. E vindo este que te convidou, e vendo esse que te convidou, ele vai te dizer: dai este lugar, e tu, envergonhado, irá buscar o último lugar. Quando for desconvidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que te convidou chega até vós e diz: meu amigo, venha mais para cima. Ok, mas isso não pode ser motivo de glória para você se achar. Nós temos que ser humildes. Então, Jesus, ele traz aqui 2 pontos, para que você não se coloque sempre em primeiro lugar em tudo. Respeite as pessoas, os momentos de falar, que a razão não pode estar sempre só do seu lado. Então, quando você se coloca por último e dá um espaço para o outro explicar determinadas situações que divergem, pontos de vista diferentes, quando você passa a ouvir o outro, você se coloca em primeiro lugar. E aí, se você tiver com a sua razão, isso não te dá o direito de você se achar o melhor em tudo, só porque você estava com aquela razão no momento. Então, é para a gente trazer sempre a palavra do Evangelho para a nossa vida. Sempre colocar no sentido espiritual. Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. São Lucas, capítulo 15, versículo 1, 7 e 11. Eu quero saber se vocês têm pergunta, porque vocês estão muito quietinhos. Vamos lá, minha gente? Não, tudo bem. Tudo certo. Tudo bem? por aqui. Deu Tudo para certo. entender? A gente vai Ok. fazendo reflexão, né? Conforme você vai falando.
A Só parábola, pensando. as A parábolas aula era são- hoje para mim, aquelas coisas, né? Tipo, É. meu verdade. Deus. Ó, eu As só vou parábolas aproveitar É, até elas que eu vão escrevi. trazendo uma reflexão para a gente, né? É tão gostoso, né? Total. Quando vê essa do casamento, né? Precisa a gente trazer isso para a nossa vida, para a gente pensar, né? Quando a gente está com a razão, a gente se acha. Agora eu estou com a razão. Agora ninguém me tira daqui. E a gente tem ainda aquela empáfia de falar que é a gente, pronto, acabou. Mas se você está com a razão, você não precisa se sentir nesse topo. Porque as pessoas também percebem. Não é assim? Leva isso para o seu dia a dia. Olha, eu falei tal coisa, achei que eu estava certo, a pessoa pegou e falou, então é isso, 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 e acabou comigo. Ou seja, você percebe quando a pessoa acaba com você. Então, não é porque o outro está correto que ele precisa. Ele pode chegar com humildade e falar: olha, vem cá, vamos conversar. Eu acho que você se enganou, de repente pode ser assim. E a educação faz toda a diferença, né, gente? Posso só colocar uma coisinha aqui, que é muito Pode. importante também. A gente também não pode confundir. Estou 100% com o modo como a Giovana colocou, né? A gente, em nenhum momento, a gente deve ter soberba de nada. A gente tem que tomar mais cuidado ainda quando a gente está certo. Mas a gente também não pode ser omisso àquilo que é correto Jamais. e deixar de se impor ou colocar a sua opinião, com medo de estar sendo, de não estar sendo humilde, né? Porque às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente confunde humildade com Omissão. submissão ou omissão, exatamente, né? E uma coisa não tem nada a ver com outra. Jesus, ele sempre foi humilde em tudo, tudo, mas ele nunca deixou de se expressar, não é? A gente tem que procurar imitar nisso. Eu Exatamente. posso falar, desde que eu use o respeito e a educação. Samanta, Bom, pegando um pouco do que você falou, se a gente pegar lá a história do Levi, quando os três moços foram na casa dele e ele pegou e falou mal dos rapazes ainda para Jesus, quando ele recebe a visita de Jesus, os rapazes foram uhum, embora e Jesus chegou. Ele ouve Mateus falar tudo aquilo. Nossa, eles vieram aqui, o que esperar desses aleijados, desses desafortunados? Jesus ouviu tudo aquilo. Lembra que eu falei, se fosse a gente fala, o quê? Você está com preconceito? A gente já sobe na é, banca. É ou não é? Ah, isso não, vou te processar. Não é? A gente tem isso. E aí, o que que ele fez? Ele foi lá e falou: olha, mas para pensar, né? E aí ele fala que essas pessoas elas merecem o reino de Deus. E ele chega com tanta delicadeza, ele não chegou e falou: ô Levi, peraí, não foi isso que eu te ensinei. Você está equivocado, meu filho. Ele o tempo inteiro vai ensinando ali com toda a sutileza, né? Mas ele não deixou de falar para o Levi que ele estava errado. exatamente. Não é, Samanta? É isso mesmo. A gente tem que saber se colocar principalmente quando a gente está certo. Porque quando a gente está errado, a gente já dá aquela recuada, né? A gente já dá aquele passinho para trás, porque a gente sabe que quando a gente está no erro, a gente não tem argumento. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tem argumento, porque é o argumento correto que faz a gente querer subir os degraus de uma maneira ruim, não é? É Então, verdade. quando a gente está certo, é que a gente tem que se observar mais, como a gente trata. Tem muito a ver com aquilo de eu fazer o bem para quem não pode te devolver nada. É, Esse é o verdadeiro bem. Porque quando a gente sabe que a gente vai ter o retorno, aí a gente já faz com uma mão querendo tirar com a outra. Aí a gente tem que se verdade. observar muito nisso. Era isso, amor. Vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouco da riqueza e da pobreza. Só quem é pobre é humildezinho? Vamos parar para pensar, gente. Então, aqui eu trouxe esse livro, o Valério, um caso de obsessão. Esse livro,
ele está relacionado muito com é uma história que está muito relacionada com a simplicidade. Por quê? Porque o Valério é um homem muito rico. Ele é um homem muito rico e ele é dono de uma empresa. E ele tem uma esposa insuportável, interesseira, que queria atrair ele. E o Valério, o tempo todo, o tempo todo vem mostrando a simplicidade, ajudando pessoas na empresa, as crianças estudarem que trabalham lá, na empresa dele. É uma coisa assim muito impressionante. E aí, ele sempre trouxe aquela questão da prosperidade, de crescer, sem esquecer dos mais simples. E ele sempre foi um homem muito simples. Então, gente, sabe o que eu lembrei quando eu li o Valério? Tem uns aparelhos que eu compro para poder atender paciente. E uma vez eu estava no estacionamento dessa empresa que ficava lá na São Joaquim, chamava Carci, aparelhos de. Tem até hoje, só que mudou o endereço, é perto do metrô Santa Cruz agora. E aí eu lembro que o dono dessa empresa andava com uma Paraty tão velha, com aquelas camisas assim, ó, que tinha esse risquinho assim, ó, e ainda colocava um monte de papelzinho no bolso. E eu falava, gente, que homem simples. Quando me falaram que ele era o dono da Carci, eu não acreditei. Eu falei assim, esse homem é dono da Carci. Eu falei, imagina, eu falei para a menina que ia comprar aparelho comigo. Acho que você está ficando louca, Gisele. Não, Giovana, ele é dono da Carci. Pode perguntar para quem você quiser. Ele anda com esse carro velho aí. Eu falei assim, pois eu já ia andar, era com uma Ferrari. De tanto, gente, ele vende aparelho para o Brasil inteiro. Todo mundo usa os aparelhos dele. E ele é a pessoa mais simples do mundo. Você não acredita que ele é dono daquela empresa. Vamos lá. E o céu e o inferno? Ele vem dizer uma história muito legal, que é da Condessa de Paula. Em várias existências, passei por provas de trabalho em miséria voluntariamente que havia escolhido. Ou seja, ela escolheu passar pela pobreza para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, ou seja, todas essas provas ela triunfou, vindo a faltar, no entanto, com uma, porventura de todas as mais perigosas, uma das mais perigosas, que é a fortuna, o bem-estar materiais e um bem-estar de sombras e de desgosto. Nessa consistia o perigo. Ou seja, todas aquelas que ela passou pela pobreza, ela venceu. E aí ela pede para passar por essa prova. Gente, ela morreu com 36 anos, ela viveu um estado de, nessa última encarnação dela que ela teve, né? A Condessa de Paula, ela foi uma mulher rica, ajudou muitos pobres, aproveitou do dinheiro de uma maneira saudável e simples e não fracassou. Ela não fracassou. Ela não caiu na tentação do dinheiro, em fazer porque ela tinha dinheiro e ser dominada por algum desejo de excesso. E aí é para a gente entender que a pluralidade das existências, peraí, a pluralidade das existências nos trazem um revezamento, contribuindo com a nossa ascensão espiritual. Então, ora você vem pobre, ora você vem rico, ou às vezes você vem pobre porque você abusou muito na outra e agora você tem que ir. Aí você vai voltar para a riqueza para ver se você aprendeu, mas assim vai indo. Ora estamos em uma posição de um país avançado, ora em um outro menos avançado, condições sociais diferentes, porém sempre estamos aprendendo e carregando gradativamente a nossa bagagem. Carregamos em nós essências que desenvolvemos em cada existência, ou seja, tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai carregando na nossa, na nossa bagagem espiritual, tudo que você aprendeu na outra. O aprendizado, ele é a única coisa que a gente traz. O que você aprendeu é teu. Ele nunca fica nulo.
Ainda que você passe por uma reencarnação, que de repente você viveu abusos, suicídios, e aí você vem numa condição um pouco mais restrita, numa cadeira de roda, com uma deficiência, com uma doença mental. Isso não invalida o que você já teve, o que você tem de conhecimento, aquilo que você alcançou é teu. E é difícil, muitas vezes, entendermos o orgulho e a soberba de muitos que nos ferem, mas com certeza não podemos deixar de entender quando só criticamos e esquecemos de dar o que há muito alcançamos. Olha, eu trouxe esse entendimento, quem escreveu foi eu, mas eu queria colocar aqui para vocês o seguinte, que muitas vezes a gente critica o outro e a gente esquece de dar aquilo que a gente já alcançou em outras vidas. Então, se hoje nós estamos aqui estudando, aprendendo, e de repente nós nos deparamos com uma pessoa vazia, a gente tem que fazer como Jesus, dar aquilo que nós alcançamos até aqui, nessa existência, para que o outro aprenda também. E ele vai aprender, ele vai pensar, ainda que fica ali, ó, só no íntimo dele. Veja, Mateus foi pedir perdão para aqueles 3 homens. Ele não se arrependeu? Alguma coisa tocou nele ali, teve um arrependimento. Mistérios ocultos. Jesus vem dizer estas palavras: graças eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios, ou seja, não ter passado o conhecimento aos sábios, mas sim revelados ao mais simples. Por quê? Jesus ia se deparar com tanto de gente orgulhosa que não queria aprender de jeito nenhum. Quando ele volta para a cidade dele de Nazaré, muitos negam ele. Falam, você, Jesus, é o Messias? Aquele que ficava aqui entre nós? Ele foi vaiado, jogado pedra. Então, é para a gente pensar que Deus trouxe o conhecimento para os mais simples. E já foi difícil a jornada de Jesus. O oculto. Era preciso entender primeiro os humildes. Não se sentem superior a ninguém. Eles não se sentem superior. Quem é humilde, ele ainda olha para o que o outro conquistou e diz, poxa, que bom, né? Seja feliz, usa com saúde. Sábios orgulhosos acreditam em ser prudentes e negam a Deus. É muito mais fácil, né, gente? Acreditar que não existe nada que vá te cobrar. Então, vamos lá. O orgulho. O homem simples. Leon Denis vem falar... Não é um livro de Leon Denis. É assim. Depois da morte. É que fica aqui o negócio do zoom e às vezes atrapalha. Esse livro é o de Leon Denis, ele vem trazer que o homem simples, humilde de coração, rico em qualidades morais, chegará mais depressa à verdade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra. Qual é a missão do homem inteligente? Oferecer para o próximo a oportunidade de progresso. Ajudar todos que vêm na retaguarda. Espíritos inteligentes devem impulsionar espíritos menos evoluídos. Ou seja, quando você está diante do conhecimento, você vai impulsionar aqueles que precisam. Ajudar. Vocês veem muito nos filmes. Esse último filme, Nosso Lar, vocês assistiram? Como é que chama o livro? O filme? Não é Nosso Lar, é Nosso Lar 2, Mensageiros? Vocês viram que aquele mentor
quando ele ouve o pedido de socorro, ele vai lá, ele socorre, ele vai nas zonas mais inferiores. Então, é para a gente pensar. Não se negar a essa missão de harmonia, paz e evolução das virtudes em nossos semelhantes. Nós nunca devemos negar. E Emmanuel vem trazer uma coisa muito interessante quando a gente fala de pobre e a gente fala de rico. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, ou seja, pessoas ricas, que têm muito conhecimento, que trazem consigo uma fonte viva de humildade de um coração. Enquanto há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho. E empanar-lhes o entendimento. O que ele quer dizer? Tem muito pobre orgulhoso que fala, eu não vou lá no Gembe pegar a cesta básica, eu vou ficar lá na fila pegando cesta básica, uma pessoa passa e me vê. A gente, não tem ou não tem? Então, vamos pensar, né? Que às vezes a gente não consegue se fazer de humilde. Ou então a pessoa vai vestida descaracterizada, que é para ninguém reconhecer ela, que ela estava ali naquela fila pegando a cesta básica. E Jesus vem dizer que possamos, através do nosso aprendizado, ajudar sempre os nossos irmãos. É amar-vos uns aos outros, né, gente? Deixa eu interromper aqui agora para vocês falarem. Alguma dúvida? Hoje foi só ouvir, processar Mas faz todo e sentido, né? internalizar. Hã? Faz todo sentido dentro dos ensinamentos, né? Muito. Especialmente esses dias aí que têm sido bem desafiadores. Ótimo, perfeito, obrigada. Eu escrevi, vou aproveitar para falar então no outro. Eu li hoje, coincidentemente, a questão 727 do livro dos Espíritos fala sobre isso. Então, quem quiser ler depois lá, foi bem bacana, né? Se é que tem coincidência, mas hoje fazia tempo que eu não lia, porque eu fiz mudança, né? A gente mudou de casa, tudo, aí meio que achei hoje e falei, deixa eu ler, que faz tempo que eu não leio. Aí tá falando sobre orgulho, 727, bem legal. Você quer ler para a gente, Fábio? Tá Leio, aí tá com aberto. você? Tá grifado aqui. Pode Eu ler. fui pegar para lembrar. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Aí onde eu grifei aqui que me chamou a atenção, né? Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meios de rigores que não mais pertencem a este século. Olha que bacana. É muito bonito, né? É. Traz para a gente a realidade, né? Do orgulho, É, gente. Não vai, né? É que às vezes tem pessoas que nos humilham tanto e a gente fala, eu não vou ceder, eu não vou, não vou. Ai, mas a gente vai na real, e se a gente se mostra, né, de uma maneira, tá tranquilo. Se você tem essa cesta básica aqui para me dar, eu sei que você não gosta de mim, mas eu vou aceitar. Gente, para pensar. mas tem formas de ajudar também, né? Eu não sei se foi uma aula de vocês, foi ou alguma palestra no Gembe, e aí também, coincidentemente, hoje eu vi um vídeo do Moacir Franco, e isso eu acho muito sábio. Que assim, também tem pessoas que querem ajudar para se sentir melhor. E aí, eu acho que foi uma palestra do Gembe, que assim, você pode ajudar pessoas, às vezes, dando oportunidade de trabalho. E o Moacir Franco fala que ele passa por uma situação muito difícil financeira, e aí ele vai pedir ajuda para o ratinho. Aí o ratinho começa a desconversar, vem aqui fazer o programa comigo. E aí quando ele começa a fazer o programa, ele chama o diretor, ele assina o talão de cheque e fala, ó, eu contratei 4 shows do Moacir Franco, paga ele aqui. X valor. Então, o Moacir fala isso, né? Ele fez eu me sentir valorizado para eu não ter que me humilhar mais do que eu já tinha me humilhado. Ah, Olha essa sabedoria, né?
que foi. Porque é isso, às vezes, você imagina, sei lá, se pegar um cara de 70, 80, e a gente acha que vai ficando mais velho, vai ficando mais orgulhoso caso não estude. Mas um jovem ajudar um cara mais velho e dar um dinheiro. Às vezes você contratando ele, colocando ele para fazer e pagando bem, valorizando o trabalho dele, talvez seja uma forma de ajudar sem expor aquela pessoa, né? Eu acho que Exatamente. também é uma reflexão, né? Eu também acho. Eu também acho. A Eu gente já não vi pode humilhar um, ninguém, né? eu vi um negócio que falava justamente isso, que se a pessoa souber, é, nessa situação, ela vai fazer de uma forma que quem está sendo ajudado está achando que está ajudando o outro. Então, ela se sente tão bem que ela pensa, cara, ele estava precisando de mim, olha que legal. E, tipo, na verdade, é a forma que você lida com isso e você dá a oportunidade para o Exato. outro, É muito né? legal. Mas Gente, ajudar sem humilhar. Essa é a realidade, faz toda a diferença, né, Samantha? né? A gente se sente, olha, por exemplo, se tem uma pessoa que está com raiva de você, e aí você sabe que a pessoa está precisando de ajuda, e você vai lá e ajuda. Imagina se essa pessoa aceita, como não fica o seu coração explodindo de felicidade. Gente, a gente se ilumina. É muito bom isso, né? E reconhecer que errou, melhor ainda. A gente chega lá, né? A gente está na caminhada, a gente chega lá. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito Sim. bom. Giovana, se você permitir o espaço para falar da aula do sábado, vai ficar gravada, né, que você falou. Então, vai ficar E gravada, só que o Zoom só tá. comportam 100 alunos. Aí, Uhum. se vocês não conseguirem entrar na aula, eu acho que o Costa vai passar um link, Samantha, é isso? Acho que ele vai passar um linkzinho. Ele vai passar um Samanta link procurando o e botão a no gente celular. bota lá no grupo. É, E aí a gente tá. coloca lá no É, grupo. olha eu falando com o microfone desligado. Ele, ele vai passar o link. Você Tá adivinhou, bom. é Fábio? Ele vai passar Tava o ali na link. transmissão de pensamento. É, por isso que ele quer saber o número de alunos, Tá o número bom. de pessoas que vão ingressar na aula, Acho que a para colega ele Débora poder. fez uma enquete. Acho. É, Eu isso não. mesmo. Para a Não foi a Débora. Débora. Para Eu Débora. não. A Márcia. Não A A sei, Márcia? Márcia. alguém fez. Foi uma É a Aí a dessas gente. aí. Eu acho que foi a É, Débora. Foi a Débora. Alguém fez, não fui eu, não, mas eu me candidatei para assistir a aula. Ah, tá. ah, Mas uma delas Alguma foi colega assim. fez, ou um colega, alguém Foi a fez Márcia, uma sim. Eu enquete. acho que A foi Dani, então foi a Dani Burato, que não está ou aqui. foi Foi a a Dani. Dani. Ah, A Débora não foi eu. alguém fez lá o Saramaleico e colocou lá ah, Sarama no grupo, Leito. que eu dei até É, graças a Deus que eu estava dirigindo e eu falei, como é que eu vou fazer essa enquete? Acho que a Samanta vai ver. foi. E foram mais rápido e colocaram lá. quando eu falei vou fazer, já está Já pronta, estava já pronto o estava negócio. votada. Essa sala é Arrasou. demais, gente. Foi a São Dani, mais de votar. competentes que a gente. Vou fixar. Ah, não consigo fixar, acho que só a Dani consegue. Aí É, colocaram lá no grupo, tudo a gente passa para o Costa, mas eu isso. acho que quem não quiser, assim, não tiver tempo, tudo, e quiser assistir Uhum. a aula, Assiste a aula gravada. vai estar lá O nosso gravada. aqui, tá, é por conta do trabalho social no sábado, porque são muitas pessoas do Básico 1 na nossa equipe, e aí vai Uhum, ficar bem desfalcada. Acho que são 6 ou uhum. 7 colegas, né, Vani? Ah, depois vocês podem assistir. É. Depois E vocês se podem É, todo mundo assistir, não. for, se todos nós formos, a gente vai ficar ali no Salão da Paz, vai ficar um Ó, gente, não desfalque. perde nada. Eu estou fazendo um curso lá no Gembe, que é online. A Samanta Tem. também está fazendo, não está, Samanta? é o de passe. A gente não está É, fazendo é online? reciclagem. É Uhum. online. Não, a gente estava Tá assistindo. Eu ótimo. não tenho tempo de assistir lá no horário. Eu só vou no Não online. dá, não dá para Não tem tempo, assistir no gente, é horário que muita está sendo. coisa. É, E a gente tem que fazer o curso. Então,
A gente vai fazendo Então tá devagar, ótimo, essa flexibilidade é perfeito, tá ótimo. Obrigada. tá bem? Gente, Tá ótimo. vamos lá encerrar, Samanta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, pode encerrar, vamos encerrar. A gente coloca o questionário até sábado lá para vocês, tá bem? E Vocês fazerem no final de semana. Então vamos lá, gente. Quem vai fazer as vibrações? É tanta gente que eu já nem sei mais quem vai vibrar. toda vez é Sabrina. Vamos lá, quem vai fazer as vibrações e quem vai fazer a prece final? Eu sou boa de escolher, hein? Eu faço as Então, eu vibrações vou. hoje. Quem faz? Vani, E quem vai fazer a prece final? Isso mesmo, Vani, gostei da atitude. Quem vai fazer a prece final? Vamos lá, Márcia. Se habilita, Márcia. Eu posso fazer. Aê! Isso mesmo, Márcia. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, pensamento em Jesus, e vamos pedindo para que a espiritualidade possa envolver as vibrações e as preces finais. Vamos lá, pessoal, pode começar. Quem vai fazer as vibrações pode ir. vamos vibrar por todos os nossos irmãos que neste momento passam por tantas necessidades, que estão nas ruas. E hoje, principalmente, através dessa aula, podemos pensar e se colocarmos um pouquinho no lugar de todos que precisam sair pelas ruas, pedindo um alimento, pedindo até mesmo uma palavra de conforto. O quão difícil foi para que eles pudessem estar nessa situação, ter esse entendimento. E quantas vezes nós passamos por eles, ignoramos, julgamos. E através dessa oportunidade hoje, Senhor, que possamos daqui para frente, ao caminhar nas ruas, olhar esses irmãos de um modo diferente. E ainda, Senhor, que neste momento não tenhamos sequer uma moeda em nosso bolso, que possamos pelo menos mostrar um pouco do nosso amor, do nosso carinho, que com certeza os dará forças para continuar. Pedimos por todos que estão passando por doenças, não só do corpo, mas também do espírito, que eles sejam acolhidos, recebam também o devido tratamento. Pedimos por aqueles irmãos que fazem uso de muitas drogas, acabam sendo dependentes químicos, encontrando nisso, Senhor, um pouco e uma forma de esquecer seu sofrimento, sua dor. E que isso também seja capaz de mudar, se encontrar alguém que pode mostrar que existe um caminho, uma esperança. Pedimos todos aqueles que passam por momentos, alguns países que estão em guerra ainda. Essas pessoas também, Senhor, recebam todas as nossas vibrações e que amenizem esse sofrimento e que possamos, Senhor, através das nossas preces, pedir por essas pessoas que jogam esses seres nessas situações, que também possam usar o dom da palavra e não só da violência. Pedimos por todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, a todos do nosso grupo, de todos os outros grupos, que possamos ter mais um final de semana muito abençoado e iniciarmos uma semana mais abençoada ainda. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, Jesus,
e a todos os nossos amigos e mentores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Amadas professoras, colegas, que linda reflexão que tivemos hoje, né? Que todos esses ensinamentos, todas essas palavras, todas essas metáforas que tivemos, que nos ajude a sermos multiplicadores, né, da palavra de Jesus por todos os lugares que nós passarmos, com as nossas famílias, com os nossos colegas de trabalho, com os mais difíceis, os que a gente tem menos simpatia, que nos conceda o dom da palavra para tirar a venda. Muitas das vezes é a venda que está nos olhos dessa pessoa que não deixa enxergar a beleza da vida, né? Muito obrigada a todos e eu queria compartilhar com vocês que hoje eu estou fazendo 6 anos de cirurgia de aneurisma cerebral, onde eu tinha 92% de chance de vir a óbito, pela lei do mundo, mas como a gente aprende aqui, nada, nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, sem ser sua hora. E eu estou aqui, né? E eu procuro multiplicar a beleza da vida, a humildade e o agradecimento, né? Do nosso universo por tantas coisas boas que a gente recebe, né? Então, se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinha. Tem sempre alguém com você, te ajudando, te orientando, abrindo portas, né? É como aquele espírito que vai lá nas trevas tentar resgatar aquele ser mais deprimente que foi na vida mundana. E vamos fazer isso, vamos confiar e graças a Deus, graças a Jesus, e eu não poderia comemorar o meu aniversário de 6 anos com pessoas tão boas, tão maravilhosas como vocês. Todos os anos eles me perguntam, o que que você vai fazer, o que você vai fazer? E hoje eu falei, vou chegar mais tarde, mas eu estarei lá com o meu grupo. Um beijo, muito obrigada por cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, graças a Deus e a Jesus. Obrigada pela preferência A gente nessa agradece. marca. Eu não poderia E a ter lugar turma melhor. agradece. Que coisa boa, né? A gente é que Beijo, agradece a gente. vocês, viu? Boa semana. Boa semana, amor. Boa Vai semana. Boa semana a todos e Olha, parabéns. cuidado que amanhã vai estar Parabéns. quente ainda, mas sábado Boa vai semana, esfriar gente. muito. Tá bom. Boa noite. Beijo, Pessoal. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, boa Também. noite. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Todo mundo já saiu. Beijo, boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, Oi, boa noite. Oi, boa noite.